Oi, sou Emerson Rodrigues e você está no Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Nos últimos 2 meses, 2 decisões judiciais de anular provas e todos os atos processuais de ações envolvendo facções criminosas levantaram um debate no sistema de justiça criminal. O caso mais recente resultou na anulação das provas obtidas após a apreensão ilegal do celular de João Victor dos Santos, o Adidas. Ele é companheiro de Francisca Valesca Pereira Monteiro, a Majestade. Essa decisão judicial foi tema de matéria assinada pelo repórter Messias Borges e publicada na semana passada no Diário do Nordeste. Ainda neste ano, noticiamos a anulação de um processo inteiro contra dezenas de homens e mulheres suspeitos de integrar uma facção criminosa paulista. A decisão de anular a ação penal também teve como base a apreensão ilegal de um celular. Messias também vai nos contar sobre outro tema polêmico, que são os mandados de busca coletiva, que já foram alvos do judiciário. Messias, tudo bem? Bom estar com você aqui de novo no Pauta Segura. Conta para o nosso ouvinte de que forma essas pautas surgiram, se deu muito trabalho chegar a essa informação e confirmar essas anulações. Já que estamos falando de decisões que podem colocar nas ruas pessoas suspeitas de liderarem facções criminosas, responsáveis por crimes violentos, por outro lado, se a operação policial foi fundada em uma ilegalidade, nada podemos fazer a não ser divulgar e até mesmo cobrar respostas das forças de segurança, para que as ações sejam feitas dentro da lei, não é mesmo? Fala pra gente do caso mais antigo que tratou dos mandados de busca coletiva em uma comunidade de Fortaleza. Oi Emerson, prazer estar aqui no Pauta Segura de novo para falar sobre esse tema polêmico que é a ilegalidade de apreensões e prisões realizadas pela polícia. Nesses 3 casos que você falou, nós recebemos de fontes os arquivos das decisões judiciais que determinaram que as ações policiais eram ilegais. E tentamos ouvir as partes envolvidas, como a Polícia Civil do Ceará, a Defensoria Pública do Ceará e advogados particulares dos acusados. No episódio mais antigo, de novembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Ceará acatou um pedido de habeas corpus da Defensoria Pública e anulou um mandado de busca e apreensão coletivo cumprido pela Polícia Civil em um residencial no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, 2 meses antes. Com essa decisão, todas as prisões e apreensões realizadas na operação foram anuladas. O defensor público Berão Rocha, do Núcleo de Assistência aos Presos Provisórios e às Vítimas de Violência, o NUAP, que ingressou com o pedido de habeas corpus, nos deu entrevista sobre a decisão judicial na época e voltou a falar com a gente sobre a atuação da Defensoria Pública nesses casos. A atuação do NUAP para evitar apreensões e prisões é mais complexa porque normalmente os processos correm em segredo de justiça e são requeridos pelo Ministério Público diretamente ao juiz e o juiz decide sem oitiva da defesa. Pelo contrário, deveria haver a oitiva da Defensoria Pública antes do deferimento de qualquer prisão preventiva e de qualquer mandado de busca e apreensão. Normalmente, a atuação do NUAP e dos defensores das varas criminais se dá a posteriori, depois de emitida a ordem de busca e apreensão e emitida a ordem de prisão pelos juízes. No caso de buscas e apreensões e prisões realizadas pela Polícia Militar sem ordem judicial, nesses casos aí, chegando o flagrante para a audiência de custódia, onde existe a Defensoria Pública, ela vai fazer uma manifestação esclarecendo que a busca e apreensão e que a prisão foram feitas de maneira irregular. E isso deve, logicamente, anular todas as provas obtidas com a busca e apreensão e também relaxar a prisão de quem foi preso ilegalmente. A importância de uma busca e apreensão ser feita de maneira correta, de acordo com a lei, com a Constituição, é porque imagina que haja busca pessoal em várias pessoas, eu chamei o famoso baculejo. Então a Polícia Militar pode abordar 100 pessoas e encontrar uma só pessoa com porte de arma, por exemplo. Então, estaria sendo liberado para que pudesse, sem motivo algum,
realizar busca e apreensão em todas as pessoas possíveis e busca e apreensão na residência das pessoas também. Então, se entra na residência de alguém e encontra drogas e armas, ok, para a polícia, né? Mas quantas residências tiveram que ser invadidas para que uma delas tivesse drogas e armas? E aí as demais não foi, logicamente, normalmente são em residências simples, em bairros simples, não vão até a polícia reclamar que tiveram sua casa invadida. No caso do residencial Yolanda Queiroz, chegou a informação para o NUAP de um defensor de uma vara criminal de que o juiz teria concedido para a polícia uma ordem de busca e apreensão coletiva no residencial de 1.100 residências. Ou seja, se nós pegarmos aí 4 pessoas morando em cada residência, teríamos um total de 4.800 pessoas afetadas por um mandado de busca e apreensão coletiva. E o fundamento é de que naquele residencial existiriam 20 pessoas que tinham mandado de prisão em aberto. Então, em razão de 20 pessoas que tinham um mandado de busca e apreensão em aberto, estava sendo autorizada a entrada em 1.200 casas, o que afetaria a vida de quase 5.000 pessoas. Na verdade, o que deveria existir era uma investigação para saber aonde essas 20 pessoas que tinham mandado em aberto estariam. É um trabalho de inteligência para, de maneira precisa e certa, prender somente essas pessoas. E não um mandado de busca e apreensão coletivo para 1.200 residências, facultando, inclusive, na ordem judicial dizia isso, que em caso de suspeita do policial ele poderia apreender celulares, por exemplo, ou qualquer outro documento, ou computadores, equipamentos que estivessem lá nessas casas. Então, era uma ordem muito aberta que afetaria a vida de muitas pessoas. Logicamente que nós não imaginaríamos um mandado de busca e apreensão coletiva no prédio na beira-mar ou num condomínio nas dunas. Normalmente essas ordens de busca e apreensão só são realizadas em comunidades, né, em pessoas mais simples e humildes. Procuramos a Polícia Civil para falar sobre o assunto, mas não obtivemos resposta até a publicação desse podcast. Teve também o caso do celular de um integrante de uma facção paulista, que eu me referi no começo da conversa. A partir dos dados do celular dele, a polícia descobriu todo o organograma da organização no Ceará e prendeu dezenas de pessoas, mas essas pessoas foram postas em liberdade porque a busca do celular era ilegal. Uma fonte revelou que a justiça tinha julgado favorável o pedido da defesa de anular, com base na teoria do fruto da árvore proibida, no qual provas obtidas por meios ilegais são consideradas ilegais também. Os advogados dos mais de 100 réus entraram com pedidos de extensão do benefício. Confirmamos a informação e passamos a ouvir as fontes, polícia e MP, que afirmaram que tudo estava dentro da legalidade, mas não foi esse o entendimento da justiça, não é mesmo, Messias? Exato, Emerson. Em agosto deste ano, a Justiça Estadual deu razão à defesa do James Machado Cordeiro, conhecido como Simpson, que alegou que a polícia acessou os dados do seu aparelho celular sem autorização judicial. A Polícia Civil dizia que tinha autorização do preso para fazer isso e afirmou em nota emitida à nossa reportagem que respeitou o Código de Processo Penal. O acesso ao celular resultou na Operação Aditum 3, deflagrada em 2020. Simpson foi solto e os outros 137 acusados do processo devem ter o mesmo destino se não tiverem outros mandados de prisão. Nesse caso, a repórter Manuela Campelo de Melo teve acesso a documentos da Justiça e do Ministério Público do Ceará e ouviu também a Polícia Civil e advogados que atuam no processo. Messias, esse caso mais recente do celular do namorado da Majestade, qual é a história por trás dessa decisão e da apuração dessa matéria? Emerson, nesse caso, também recebemos a sugestão de pauta de uma fonte ligada ao caso e tivemos acesso à decisão judicial.
O Tribunal de Justiça do Ceará anulou todas as provas de um processo criminal que reúne 9 acusados de integrar uma organização criminosa carioca em razão da apreensão do aparelho celular de João Vitor dos Santos, o Adidas, o que a terceira Câmara Criminal do TJ considerou inconstitucional. Com isso, o Adidas foi solto e o benefício deve se estender aos outros 8 acusados. O Tribunal de Justiça acatou a versão da defesa do réu de que o celular dele não deveria ter sido apreendido, nem depois vistoriado pela polícia, em uma ação policial que tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra a namorada do João Vitor, a Francisca Valesca, conhecida como Majestade, em Gramado, no Rio Grande do Sul, em agosto do ano passado. Pois é, Messias, fica pra gente a lição, na verdade não fica pra gente, fica para os policiais, né? De que eles precisam, munidos de ordens judiciais, por mais que exista a oportunidade deles apreenderem outros aparelhos ou outros itens que estejam à mostra para eles, por mais que eles, com a melhor das intenções, queiram fazer essas apreensões, isso aí acaba que pode, no futuro, prejudicar não só essa investigação, como outras que venham a surgir depois dessa, até por meio dessa operação, né? Muitas operações vão começar a ser contestadas porque elas partiram das apreensões desses aparelhos. Os policiais chegaram e obtiveram nomes que estavam nesses celulares. Aí, a partir desses nomes, eles iniciaram a investigação. Essa investigação que iniciou, ela teve como base o quê? Essa apreensão desse celular. Se não tivesse apreendido, eles nunca teriam ficado sabendo daqueles nomes. E aí, o que é que a polícia pode fazer para evitar esse tipo de circunstância? O trabalho da polícia, Emerson, como você falou, precisa ser muito preciso, né? Muito delicado. Os policiais têm que cumprir ordens, muitas vezes dezenas, centenas de prisão ou de busca e apreensão na capital e no interior, mas eles precisam cumprir essa ordem da forma como ela chega, né? Nesses casos, o alvo era um e a polícia acabou apreendendo o celular de outro, ou então vistoriou, extraiu dados de um celular sem autorização judicial. Como é que a polícia provaria que esse preso deu autorização se não tem uma decisão judicial a favor disso? Então a polícia não pode se complicar, né, trocar os pés pelas mãos e se complicar em uma investigação, ainda mais em uma investigação tão robusta como essa, que tem como alvos dezenas, centenas até, de membros de facções criminosas que são acusados de crimes hediondos, homicídios, tráficos de drogas. São pessoas que realmente, se comprovado os crimes cometidos, precisam estar na cadeia, né, afastado da sociedade, mas a polícia precisa fazer o seu trabalho de forma totalmente correta. A gente também não pode culpar os advogados que ingressam com esses pedidos, porque eles estão se valendo apenas do regimento legal, né, daquilo que está previsto na lei, não é isso? Exatamente, eles encontraram uma brecha, que foi uma apreensão ilegal de um celular, ou a vistoria ilegal também de um celular, e fizeram o seu papel de patrono da defesa para soltar os seus clientes a partir de algo ilegal, né, que a justiça considerou inconstitucional. Então, se havia brecha, eles têm que ser soltos porque foi algo ilegal. Mas é importante a gente ressaltar também que a Polícia Civil realizou muitos trabalhos exitosos nos últimos anos contra essas facções, mas, infelizmente, em alguns casos pontuais, cometeu esses erros. Pois é, não só a Polícia Civil, né? Também o trabalho conjunto que tem sido feito, e com bastante êxito, como você ressaltou, da Polícia Civil e do Ministério Público, numa parceria exitosa, e conseguiu prender e enviar para presídios federais líderes de organizações criminosas, e deu realmente uma baixa, né, nessas facções. Só que realmente você tem toda a razão. E outra coisa, fica a lição de que vale tudo não pode. A gente já tem outros exemplos até nacionais de que
ações que não sigam os ritos legais, elas fatalmente serão anuladas pela justiça posteriormente. Valeu, Messias, até a próxima. Muito obrigado, Emerson. Agradeço de novo pela participação no Pauta Segura. Nas próximas semanas vamos trazer mais detalhes dos bastidores da reportagem da segurança pública aqui no Diário do Nordeste. Legal, muito legal. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança pública que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast no Spotify e no Amazon Music, assine na Apple Podcast, se inscreva no Google Podcast, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Espero que sejam as 5 estrelas. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Este podcast foi produzido e roteirizado pelo Messias Borges e por mim. Eu também fiz a edição de áudio. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.